Beleza, pessoal? Voltamos então para a parte 2 do nosso estudo que começou com mistura de soluções com reação química. Se você não assistiu o primeiro vídeo, então eu recomendo você dar uma olhadinha de como nós vamos calcular mistura de soluções que acontece a reação. Agora nós vamos para uma técnica conhecida como titulação. Então o que acontece nos vestibulares? Eles colocam no formato da técnica da titulação. Algumas vezes descreve, outras vezes coloca a técnica num formato de desenho para você realizar contas, calcular qual que é a concentração do sal formado e assim por diante, tá? Que a reação que eles mais utilizam aqui e dentro da condição nossa da titulação que eles trabalham aqui para o ensino médio é em cima da titulação entre ácido e base, tudo bem? Utiliza ácido e utiliza base. Bom, qual que é a ideia da técnica? A técnica de titulação ela é utilizada, muitas indústrias químicas usam ela, é uma técnica muito empregada para se determinar a concentração de algo que você não conhece. Tá? Então, por exemplo, eu sei que eu tenho uma determinada concentração de uma base dentro do sistema ali operando. Então eu preciso descobrir qual é a concentração daquela base que está ali. Então eu uso uma técnica chamada de titulação, porque eu vou utilizar um ácido que eu conheço a titulação para fazer a neutralização com a base daquela solução que eu não conheço a concentração. Entendeu? Então a titulação eu trabalho com uma concentração conhecida para determinar a concentração daquele que eu desconheço. Isso só é possível porque acontece reação química entre eles. Tá? Então alguns fatores importantes podem aparecer nesses problemas, como a parte de rendimento, de impurezas e tudo mais. São cálculos paralelos que auxiliam você a resolver melhor o problema, se o vestibular trabalhar com esses modelos, ok? Então vamos lá, vamos para a técnica, como que é essa titulação. Fiz o desenho da vidraria que é empregada nela, tá? É a bureta. Erlenmeyer é um suporte, conhecido como suporte universal. É uma haste que segura toda a bureta, ela fica suspensa, tá legal? Como que é a bureta? A bureta é graduada, ela tem numerações. E olha só, ela tem de 25 ml, de 50, de 100 ml. E a melhor precisão para essas buretas é o centro da bureta, é o meio dela. Então, numa bureta de 50, o local que tem maior precisão de volume marcado na bureta é 25 ml. Isso daí é por causa da dilatação do vidro, né? O vidro se dilata mais nas extremidades e no centro ele fica com a medida mais precisa, assim dizendo. Então, podemos dizer que o centro daquela bureta é o centro onde eu tenho um resultado melhor. Então, todos os químicos, eles buscam o centro da bureta. Pegar o meio da bureta para ter mais precisão com a técnica que está sendo empregada. Beleza? Na bureta, ó, essa aqui não é uma regra, tá? A gente adota sim, mas você pode inverter. É mais fácil você trabalhar dessa forma. Geralmente nós colocamos na bureta o titulante, que é aquele participante, então, aquele componente químico que nós conhecemos a concentração. Bom, e no Erlenmeyer eu coloco o titulado, que é aquele que eu não conheço a concentração. Tudo bem? Então o titulante eu conheço, eu sei exatamente a concentração, tanto é que a gente faz a padronização dessas soluções, tá? Quem for aí para a área de química, quem for para a área de indústria química, vai aprender a fazer muita padronização de solução. Titular com bifitalato e tudo mais. Beleza, e o titulado? O titulado é a solução que eu quero descobrir, a minha solução problema, podemos chamar dessa forma, tá? É aquela que eu quero determinar qual é a concentração. Bom, é o seguinte, o Erlenmeyer não é um Becker. O Becker é o copo, ok? Graduado, tem numerações e tudo. O Erlen, não. Tem graduações também, pode ser marcado. Porém, o Erlenmeyer ele tem outra finalidade. Repare, ele tem o gargalo estreito. Por que o gargalo estreito? Porque é o seguinte, ele possibilita você trabalhar com a sua mão formando uma pinça, de uma forma que você segura esse Erlenmeyer, de uma forma muito confortável e ela não vai escapar da sua mão. E você começa a fazer movimentos rotacionais, tá? Você roda,
Não é assim não, é assim, tá? Você faz esse movimento aqui. Então você movimenta, faz movimentos circulares lentos para poder realizar essa titulação. Então repare como que vai funcionar. Eu coloco o titulante aqui e taro a bureta, vai até o zero. Abro a torneirinha de maneira que ela goteje e vou girando o Erlenmeyer. Vai gotejando a solução do titulante no titulado e eu vou mexendo. Tudo bem? Desse jeito que nós vamos trabalhar. Então imagine a técnica aí para você sacar o lance de como que vai ser. Agora eu vou empregar a técnica da titulação com o cálculo. Tá? Precisamos calcular a concentração dos participantes e tudo mais. Como que eu faço isso então? Olha só, eu montei uma reação aqui, dei exemplo, ela com hidróxido de alumínio reagindo com ácido sulfúrico, tá? Montei aqui, coloquei a estequiometria, tudo correto. Agora eu vou montar então a relação que eu preciso. Vamos supor então que eu quero conhecer a concentração do meu ácido. O ácido eu não conheço qual é a sua concentração. Mas o hidróxido de alumínio eu fiz a padronização e eu conheço ele. Então repare, aqui na bureta eu vou colocar... Deixa eu escrever com outra caneta, porque minhas canetas já estão indo embora. Ó. Eu vou usar o AlOH3, que é o hidróxido de alumínio. Então esse cara aqui eu conheço a concentração. No titulado eu vou colocar o ácido sulfúrico, H2SO4. Esse daqui eu não conheço a concentração. Então tá aqui, titulado, concentração desconhecida e o titulante, concentração conhecida. Vou montar o esquema de como nós vamos desenvolver os cálculos. Fica assim, ó, concentração molar do ácido, posso colocar o ácido na parte de cima, falei na aula anterior, certo? Vezes o volume do ácido, H2SO4, dividido pela concentração molar da base, que é o AlOH3, vezes o volume de AlOH3, que vai ser igual. Agora vamos lá, o número de mols, certo? Da base é 3. E da base é 2. Pronto. Agora repare nessa fórmula que eu acabei de montar com vocês, que é o cálculo da mistura com reação química. Eu preciso conhecer essa concentração, eu preciso conhecer esse volume, esse e esse. O máximo 3 para ter uma incógnita, correto? Então repare. Eu quero a concentração do ácido sulfúrico, porque ele é o titulado e eu não conheço. A concentração do hidróxido de alumínio, que é a base, é o titulante, eu conheço. Então esse eu tenho, esse eu não tenho. Então eu vou marcar aqui, ó, esse carinha aqui eu conheço, sei quanto vale. Esse daqui eu não sei quanto vale. Agora repare o volume. O volume do ácido sulfúrico não tenho. O volume da base eu também não tenho. Mas repare, o volume do ácido eu posso conhecer. De que jeito? Ah, eu pego a solução de ácido e pipeto, coloco a pipeta e removo uma quantidade daquele volume correto. Então aqui no titulado eu tenho que colocar o volume que eu desejo. Entendeu? Então eu vou lá, pipeto o ácido sulfúrico, aquela solução problema que eu tenho, e coloco aqui dentro e despejo. Então aqui, o titulado, eu vou conhecer o seu volume. Entendeu? Eu consigo fazer isso. Então esse cara aqui, eu vou conhecer. Porque eu vou e coloco a quantidade que eu desejo. Obviamente que é feita uma prévia, né? E você consegue ver qual o volume adequado, você ajusta o volume com o meio da bureta que você precisa utilizar. Essa aqui é a lógica, tá ok? Então repare, agora eu tenho, não tenho, não tenho. E como que eu faço para descobrir esse? Aí que eu estou usando a titulação. Então na hora que eu abrir a torneirinha, eu vou gotejando a base no ácido. Então esse ácido que vai aqui dentro, eu tenho que colocar um
indicador. Eu coloco o indicador de ácido e base. O indicador aqui seria o adequado ao ponto de viragem, né? Aquele ponto de viragem dessa solução. Então eu uso um indicador adequado para se fazer isso. Fenolftaleína, azul de bromotimol, alaranjado de metila, depende de qual é o ponto aonde vai ser a viragem desses dois participantes. Tá legal? Então eu coloquei aqui e coloquei o indicador. E vou gotejando essa solução. Quando você goteja, ela fica colorida, você chacoalha e ela fica incolor. E vou fazendo isso até que eu chego no ponto aonde muda a tonalidade de cor, indicando o ponto de viragem do indicador, certo? Naquele ponto de viragem do indicador, então, eu consigo dizer para vocês que ali aconteceu a neutralização de todo o ácido que estava dentro do Erlenmeyer. Então, quando eu chego nesse ponto, vamos destacar ele aqui, ó. Vou escrever ele aqui em cima, ó. Ponto de viragem. No ponto de viragem, eu posso dizer que o número de mols do ácido é igual ao número de mols da base, que aconteceu toda a neutralização. Tá legal? Então, quando nós chegarmos nesse ponto, nós travamos a bureta e aí eu dou uma olhada no volume que foi gasto da base. Aí eu venho aqui, troco o volume da base e só fico com esse cara como a incógnita. E aí eu consigo isolar matematicamente e calcular qual é a concentração do ácido nessa reação, nesse experimento. Tudo bem? Bom, agora você precisa resolver exercícios. Pega lá uns exercícios desse capítulo que eu desenvolvi com vocês, desse módulo que eu trabalhei com vocês, e mãos à obra. Vai desenvolver os cálculos, vai ficar sempre com essas relações que eu passei aqui para você. Tá legal? Funciona desse jeito a parte da titulação. Espero ter me feito claro, o mais claro possível, para que você possa ter entendido de uma vez por todas essa parte da titulação. E agora é com você. Vai atrás, busca esse conhecimento através dos exercícios. Tá ok? E qualquer problema, qualquer dúvida, vai lá no Classroom, me manda mensagens, vai no vídeo lá ali, posta a dúvida que você tem, comente ali o que você tem de dúvida, que eu posso entrar em contato com você e a gente pode sanar esse problema. Tudo bem? Espero ter contribuído então com esse vídeo com a parte da titulação. E bons estudos para vocês e até a próxima. Fui!